Você já conquistou algo, uma promoção, um diploma, um reconhecimento, e no exato momento em que deveria sentir orgulho, sentiu medo? Não o medo comum, não aquele frio na barriga que passa, mas um medo denso, pegajoso, que sussurra baixinho. Em breve vão descobrir que você não merece nada disso. Se você já sentiu isso, você não está sozinho. E se nunca sentiu, preste atenção, porque provavelmente já sentiu e não tinha nome para o que era. Esse sentimento tem nome, tem história, tem raízes profundas dentro da psique humana e afeta, segundo estudos da Universidade de Salzburgo, aproximadamente 70% das pessoas ao longo da vida, 7 de cada 10. Professores, CEOs, artistas. Pessoas que, por fora, parecem seguras, realizadas, capazes, mas que por dentro carregam uma certeza silenciosa e devastadora, a de que são uma fraude. Bem-vindo à Síndrome do Impostor. E bem-vindo à pergunta que esse vídeo não vai resolver completamente, porque ela não tem uma resposta fácil. Porque você, mesmo sendo capaz, ainda se sente indigno do que conquistou. Imagine a seguinte cena. Você recebe um elogio genuíno de alguém que admira. Alguém que você respeita, que conhece o seu trabalho, que viveu de perto a sua entrega. E essa pessoa olha nos seus olhos e diz: você é muito bom no que faz. O que acontece dentro de você? Para a maioria das pessoas que carregam a síndrome do impostor, a resposta não é gratidão, não é orgulho. É uma espécie de alarme interno, uma voz que imediatamente começa a desmontar o elogio peça por peça, dizendo coisas como: ela não sabe de tudo. Se soubesse, não diria isso. Tive sorte. Foi o contexto. Foi a equipe. Não fui eu. Isso não é modéstia. Modéstia é uma escolha consciente de não se exibir. Isso é outra coisa. É uma incapacidade estrutural de absorver a própria competência como real. É como tentar encher um copo com um furo no fundo. Não importa quanto reconhecimento entre, ele escorre antes de se acumular. E o mais cruel dessa dinâmica é que ela não escolhe os fracos. Ela escolhe, preferencialmente, os mais capazes. Albert Einstein relatou sentir que não merecia o reconhecimento que recebia. Maya Angelou, uma das escritoras mais celebradas do século XX, confessou que a cada novo livro publicado, esperava ser finalmente descoberta como fraude. Neil Gaiman, escritor premiado mundialmente, disse que sonhava com o dia em que alguém bateria à sua porta dizendo que havia um engano, que a fama tinha sido destinada a outra pessoa. Pessoas que mudaram a história. Pessoas cujos nomes ficaram gravados na civilização. E ainda assim, por dentro, esperavam ser desmascaradas. Se isso não te assusta, deveria. Porque significa que a síndrome do impostor não é uma questão de talento. É uma questão de narrativa interna. E narrativas internas são mais difíceis de mudar do que qualquer habilidade técnica. O problema não está no que você faz. Está no que você acredita sobre o que você faz. O termo síndrome do impostor foi cunhado em 1978 pelas psicólogas Pauline Clancy e Suzanne Imes, em um estudo que observou mulheres de alta performance acadêmica. O paradoxo era desconcertante. Quanto mais bem-sucedidas essas mulheres eram, mais intensamente sentiam que não mereciam esse sucesso. Mas por quê? O que acontece dentro da mente de alguém que, diante da evidência objetiva de sua competência, ainda assim escolhe a narrativa da fraude? Para entender isso, precisamos descer mais fundo. Precisamos olhar para o lugar onde essa voz se forma,
muito antes de qualquer conquista, muito antes de qualquer elogio ou fracasso. Carl Jung descreveu a psique humana como um território com zonas iluminadas e zonas de sombra. A parte iluminada é aquela que apresentamos ao mundo, nossa persona, a máscara social que construímos para ser aceitos, amados, respeitados. A sombra é tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, os medos, as inseguranças, as partes que julgamos inaceitáveis. A síndrome do impostor vive exatamente nessa sombra. Ela é alimentada por uma crença que muitos de nós absorvemos ainda na infância, antes mesmo de ter palavras para ela, a de que amor e aceitação são condicionais, que só merecemos pertencer se performarmos bem o suficiente, que existir não basta, precisamos provar. E aí está o nó. Quando alguém nos diz que somos capazes, nossa sombra imediatamente responde: mas e se descobrirem que você está fingindo ser capaz? Como se a competência fosse uma fantasia que qualquer rajada de vento poderia dissipar. A psicóloga Amy Cuddy, autora de Presence, aponta que a síndrome do impostor é, em sua essência, um medo do desmascaramento. Não é o medo de fracassar em si. É o medo de que o fracasso revele algo que você já acredita ser verdade sobre si mesmo, que você nunca foi suficiente, que tudo foi uma ilusão bem montada. É um sofrimento duplo. Você sofre antes de agir, porque acredita que vai falhar. E sofre depois de ser bem-sucedido, porque acredita que o sucesso foi acidental. Não há saída dentro dessa lógica. Não há resultado possível que quebre o ciclo, porque o ciclo não depende dos resultados. Ele depende da narrativa. E narrativas, como Carl Jung sabia, não mudam com dados, mudam com integração, com o encontro corajoso com a própria sombra. Existe ainda uma camada social que poucos discutem com a profundidade que merece. Vivemos dentro de uma cultura que confunde exposição com valor, que ensina, desde cedo, que o que não aparece não existe, que o sucesso precisa ser visível, mensurável, comparável. E quando internalizamos essa lógica, criamos um tribunal interno permanente. Um tribunal que julga cada passo, cada entrega, cada ideia, sempre com os olhos de um crítico imaginário que sabe tudo e perdoa nada. Friedrich Nietzsche falava sobre o peso do olhar do outro sobre a construção do eu. Sartre foi mais direto. O inferno são os outros. Não porque os outros sejam maus, mas porque quando depositamos nossa identidade na avaliação externa, nos tornamos reféns de um júri que nunca fecha a sessão. A síndrome do impostor é, em grande parte, esse tribunal trabalhando em tempo integral. É o júri interno que nunca absolve, mesmo diante das provas mais contundentes de inocência. Há também um componente neurológico que não podemos ignorar. Pesquisas em neurociência cognitiva mostram que o cérebro humano tem um viés de negatividade, ou seja, ele registra e armazena experiências negativas com muito mais intensidade do que as positivas. Uma crítica pesa mais do que 10 elogios. Um fracasso se grava mais fundo do que 10 sucessos. Isso significa que, biologicamente, estamos inclinados a duvidar de nós mesmos. A síndrome do impostor não é uma aberração psicológica. É, em certo nível, uma amplificação de algo que o cérebro já faz naturalmente. O problema é quando esse mecanismo de sobrevivência ancestral começa a sabotar a vida presente. E ele sabota de formas sofisticadas. Procrastinação compulsiva, porque se você nunca entrega de verdade, nunca pode ser julgado de verdade. Perfeccionismo paralisante, porque se você esperar o momento perfeito, nunca terá que enfrentar a possibilidade de ser insuficiente. Excesso de trabalho compulsivo, como se cada hora a mais fosse um seguro contra o desmascaramento. São armaduras.
pesadas, invisíveis e completamente ineficazes contra o único inimigo que realmente importa, a voz interna que diz que você não é real. Brené Brown, pesquisadora que dedicou décadas ao estudo da vulnerabilidade e da vergonha, afirma que a vergonha prospera no silêncio e no segredo. E a síndrome do impostor é, fundamentalmente, uma forma de vergonha. A vergonha de ser descoberto. A vergonha de ser visto como menos do que aparenta ser. A vergonha de existir no espaço que ocupa. E assim como a vergonha, ela murcha quando exposta à luz, quando nomeada, quando compartilhada com alguém que pode dizer: eu também sinto isso. Porque o maior poder da síndrome do impostor é fazer você acreditar que só você a sente. Que todos os outros são genuinamente seguros, genuinamente capazes, genuinamente merecedores, e que você é a única exceção disfarçada de regra. Isso é mentira. E é uma mentira devastadora. Aqui está o que ninguém te conta sobre a síndrome do impostor. O que ninguém quer ouvir, porque é mais difícil de engolir do que qualquer autoajuda rápida. Sentir-se uma fraude pode ser sinal de que você está crescendo. Espera, fica comigo. Quando você está dentro da sua zona de conforto, quando está fazendo o que já domina, o que já repetiu 1000 vezes, a síndrome do impostor tende a calar. Porque não há risco real de desmascaramento quando você está no território conhecido. A voz só grita quando você ousou ir além. Quando aceitou o desafio maior. Quando subiu um degrau que ainda não tinha certeza de conseguir subir. A síndrome do impostor, nessa perspectiva, não é evidência de que você é uma fraude. É evidência de que você está em território de expansão. De que está num lugar onde ainda não é especialista, onde ainda está aprendendo, onde ainda é, de certa forma, iniciante. E iniciantes deveriam sentir exatamente isso. A diferença é que a mente saudável diz: ainda não sei tudo, mas estou aprendendo. A mente tomada pela síndrome do impostor diz: ainda não sei tudo, portanto sou uma fraude. É o mesmo dado. É uma interpretação completamente diferente. David Dunning e Justin Kruger, em seu famoso estudo de 1999, demonstraram algo que virou senso comum, mas que poucos realmente absorvem. As pessoas com menor conhecimento sobre um assunto tendem a superestimar sua própria competência. Já as pessoas com maior conhecimento tendem a subestimá-la. Em outras palavras, quanto mais você sabe, mais claramente enxerga o tamanho do que ainda não sabe. E quem sabe pouco demais nem percebe o abismo. A síndrome do impostor, nesse sentido, pode ser um sinal paradoxal de inteligência. Não porque torná-la um elogio a resolva, mas porque reconhecer sua lógica invertida pode ser o primeiro passo para parar de se martirizar por algo que, na verdade, revela sua consciência sobre a complexidade do mundo. O problema não é a dúvida. A dúvida, em doses saudáveis, é o motor do crescimento. O problema é quando a dúvida para de ser uma pergunta e vira uma sentença. Quando deixa de ser, será que consigo? E vira, eu definitivamente não mereço. Essa é a virada que importa. Não a eliminação da dúvida, que seria tanto impossível quanto indesejável, mas a transformação da dúvida de carrasco em companheira, de voz que paralisa em sinal que informa. Você está crescendo, você está em terreno novo, você está vivo dentro do processo. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e fundador da logoterapia, escreveu que o sofrimento perde seu poder destrutivo quando encontra um sentido. Não estou dizendo que a síndrome do impostor é um presente. Estou dizendo que ela pode ser relida.
que a história que você conta sobre o que sente pode mudar, mesmo que o sentimento, por um tempo, continue igual. Porque a mente não muda de uma vez. Ela muda em camadas. E cada camada que você descobre sobre por que se sente uma fraude é uma camada a menos de opacidade entre você e quem você realmente é. Chegamos ao ponto mais desconfortável desse vídeo. O ponto que não tem resolução limpa, que não cabe numa frase de efeito, que não vai bem num post motivacional. A síndrome do impostor, em muitos casos, não some. Ela muda de forma. Ela aprende a conviver com você. E talvez, só talvez, parte do trabalho não seja expulsá-la, mas aprender a não deixar que ela vote nas suas decisões. Porque ela vai continuar falando. Vai continuar dizendo que você não merece, que foi sorte, que em breve vão descobrir. E você vai ter que aprender a agir mesmo assim. Não porque a voz está errada em tudo, mas porque você não pode mais se dar ao luxo de esperar o silêncio antes de se mover. A coragem não é a ausência do medo. Nunca foi. A coragem é a decisão de agir enquanto o medo ainda fala alto. E a síndrome do impostor não é a ausência de competência. É a competência que ainda não se reconhece como tal. Então a pergunta que fica não é: como me livrar da síndrome do impostor? A pergunta que fica é mais difícil, mais honesta, mais sua. O que você deixou de fazer, de entregar, de ser? Porque aquela voz falou mais alto do que você. Quanto de si mesmo você guardou em segurança para não correr o risco de ser desmascarado? Quantas ideias você sufocou antes de respirarem? Quantas conversas você evitou para não ter que sustentar a imagem de alguém que sabe o que está fazendo? E aqui está o mais pesado. O mundo perdeu junto com você. Não apenas você perdeu. Cada vez que a síndrome do impostor te fez recuar, o que você tinha a oferecer ficou preso dentro de um medo que talvez nunca tenha sido verdade. Isso não é culpa. É constatação. E constatações, ao contrário de culpas, podem gerar movimento. Você não precisa estar curado para começar. Você não precisa estar seguro para falar. Você não precisa ter certeza para agir. Porque a certeza, para quem carrega a síndrome do impostor, raramente chega antes da ação. Ela costuma chegar depois, tímida, quase invisível, nos pequenos momentos em que você olha para trás e percebe: eu fiz, e não foi perfeito, mas foi real. E talvez seja isso. Talvez a maior derrota da síndrome do impostor não seja a conquista do troféu, não seja o aplauso, não seja o reconhecimento externo que a voz interna sempre descarta como coincidência. Talvez a maior derrota dela seja o momento simples, quase banal, em que você entrega algo seu para o mundo sem pedir desculpas por isso, sem o prefácio de "pode não ser muito, mas", sem o rodapé de "ainda estou aprendendo, então", apenas "fiz isso. É meu. Estou aqui." Num mundo que te treinou para duvidar de si mesmo desde sempre, existir sem se desculpar pode ser o ato mais radical que você já performou. Então, antes de fechar esse vídeo e voltar para a vida que a voz insiste em dizer que você não merece, deixo uma pergunta. Não para responder agora, para carregar. Se você soubesse, com absoluta certeza, que não era uma fraude, o que você faria diferente amanhã? Pensa nisso. Escreve nos comentários, se tiver coragem. Não o que você acha que deveria responder. O que você realmente responderia. Porque talvez a síndrome do impostor não precise ser curada antes de você agir. Talvez ela precise apenas de uma única prova de que errou sobre você. E essa prova, só você pode dar.